Meu povo, bom dia! Estamos no 10º dia de viagem. Vamos agora seguir para uns 600 quilômetros para outra cidade, rumo Ushuaia. Como sempre, todo dia tem que fazer isso, ó, arrumar as bagagens todo dia, né, Lu? É isso que é o mais cansativo. Meia hora é só colocando tudo de volta no lugar. Graças a Deus, hoje o dia tá lindo. A gente vai sair daqui. Não tá lindo, não, mas o que a gente passou tá lindo mesmo. Para o que a gente passou, o dia tá lindo. Que foi tempestade mesmo. A gente passou 2 dias aqui, porque a gente chegou, tava trovoada, relâmpago, chuva torrencial. Ontem a mesma coisa. Só faltou vento, não teve vento forte. Foi, não teve vento forte, mas teve muita chuva. Até novo, que ele vai falar logo a chuva. A gente não tem muito problema de andar em chuva, mas tempestade, né? Nem pensar. Então pronto, a gente tá aqui no hotel. O nome do hotel, Hotel Ideal, aqui em Monte Carlo. O tempo está ameno, vamos embora seguir a estrada. Vou mostrar um pouquinho a vocês aqui. Aqui é a cor da rua, tem um barro aqui que tem essa cor, mas aqui é tudo asfaltado. A cidadezinha é linda. E vamos seguir. Bom dia, meu povo, vamos seguir agora a viagem. Rosana na estrada, vai, vamos chorar. Saindo agora do hotel, né? Aí a gente filmamos a saída nossa saída pela cidade e mostrar a vocês, né? E mostrei também filmar, gravar pra gente a nossa despedida da cidade de Monte Carlos. Provavelmente a gente não vem mais aqui, então é bom guardar as imagens para nossas lembranças no futuro. E nós passamos praticamente 2 dias aqui nessa cidade e a chuva nos interrompeu a sair. E essa parte foi bom que eu e Rosana, a gente fez feira, fizemos comida pra gente juntos, conversamos bastante, conversamos sobre a possibilidade de ir para casa, porque estávamos cheios de problema em casa também, mas resolvemos seguir. Conversamos com nossa filha, que já, nesse ponto já estava melhor, que ela teve uma gripe muito forte. A gente pensou em desistir, quando a gente estava no Brasil ainda. Ficamos em contato, todos os dias a gente estava em contato para saber como é que ela estava. Mas graças a Deus ela melhorou. Então nós conversamos, ficamos juntos, andamos pela cidade, descansamos bastante e seguimos. E guardamos essas imagens aí, como eu falei para vocês, a nossa posteridade. Lá na frente encontramos de novo aquele carrinho que eu falei para vocês, o Fiat 600, acho que dos anos 50 para 60, e pegamos a Ruta 12, essa estrada cheia de verde, uma vegetação um pouco diferente da nossa. Ela tem um tipo de vegetação, eu acho que também tem plantação de árvores, porque a gente encontra muitos caminhões com madeira. Eu não sei se é araucária, que tipo de árvore é aquela, faz pena. São uns troncos antigos, que você vê que já tem muitos anos. E eles também tiram, como nós, no Brasil também, que derrubamos muitas árvores. Espero que seja boa parte dessas árvores deles aí de plantação. Que também nós temos muito, né? Eucalipto, a celulose. E aí a gente viu muitos caminhões entrando aí, à direita ou à esquerda, e como se fossem indústrias, não sei se é serrarias ou fábrica de celulose. Nós seguimos por essa ruta e choveu, teve parte que pegamos chuva,
de novo, né? E se vocês verem nas laterais, essa argila vermelha, quando chove, ela cria uma camada na boa parte das estradas. Ainda hoje, aqui no Recife, essa lama secou no cano de escape nosso e ficou como se fosse uma camada de cerâmica. Ela é muito pegajosa. Aí quando ela seca na moto, seca também na corrente. A água tira todo o óleo e a areia fica esse barro, e fica também a areia, grãos de areia. E lá na frente, quando esse grão de areia e a corrente secou, eu tive que diminuir a velocidade perto da cidade de São Tomé. A corrente começou a estralar e eu não sabia, eu pensei que a corrente ia se partir, mas eu não tinha atinado ainda para essa lama, para essa argila. Foi quando a gente procurou um mecânico, uma loja nessa cidadezinha, mas só por questão de esperança, porque a cidade é muito pequenininha. Se tiver corrente e conjunto de tração para uma moto da nossa, é um milagre. Eu acho que não tem. Mesmo assim eu arrisquei, mas tem um negócio na Argentina, o comércio lá fecha de meio-dia e só volta às 14 horas. Às 16 horas que diz. Então a gente não podia ficar esperando. Então eu levantei a moto, coloquei ela no descanso central. Como a moto é muito pesada, o descanso central não ajuda muito se não tiver alguém lá na frente fazendo peso para levantar a traseira. A Rosa fez força e eu coloquei óleo, percebi que ela melhorou. Então foi isso. Eu associei a lama, essa lamazinha com a chuva tira todo o óleo da corrente. Que eu sempre, todo dia de manhã, quando tá viajando, a gente lubrifica, ela tira. Então, se acontecer isso com vocês, mesmo no Brasil, se chover, vocês, quando passar um tempo depois da chuva, que perceberem que a corrente secou, ela não vai demorar muito a secar, porque a corrente está quente. Esse movimento de girar aquece muito. Ela vai começar a ficar ronceira e não dobrar os elos direito. Aí você levanta a moto, lubrifica, que ela volta normal. Então nós seguimos. E aí, se vocês não perceberem, essa estrada, você não encontra uma subida e uma descida. É plana. Essa região da Argentina, que também deve ter no Brasil. Essa parte aí, um pouco de quilômetro para a esquerda, está no Brasil. Nós estamos seguindo pela Argentina, mas à esquerda, alguns quilômetros para a esquerda, está Rio Grande do Sul. Está bem no Rio Grande do Sul. A Argentina tem um braço, um cabo assim, que ela invade entre Brasil e Paraguai, para chegar em Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa região. E a gente está seguindo para a cidade de Los Libres, que a gente fez os cálculos, e era a cidade que a gente poderia chegar antes de anoitecer. Então, é enrolar o cabo para chegarmos em Los Libres. A cidade de Los Libres, Argentina, fica na fronteira com o Brasil, com o Rio Grande do Sul. Um lado é Uruguaiana, o outro lado é a Argentina, Los Libres. Então a gente seguiu para lá. Eu percebi que 2 casacos que eu improvisei para mim, para a Rosana, porque eu achei interessante, porque eles têm uma parte laranja que encandeia bem se tiver na chuva ou à noite, mas para a moto ele não prestou, porque ele tinha uns buracos, quando o vento batia, a água entrava. Que pena, e ele ficou muito apertado quando a gente botava por cima da capa, aí ele encurtava as mangas. Então eu corri
para chegar em Posadas. Eu sei que é uma cidade bem desenvolvida na Argentina. Aí chegando em Posadas, a gente chegou no horário que a loja já estava fechando. E a gente não podia esperar, porque eles só iam reabrir às 16 horas. Já às 16 horas para 18 horas, 19 horas, só tem 3 horas, né, para mais ou menos. Isso não dá pra gente ir para canto nenhum. Não dava para chegar em Lojas Livres. E era o nosso destino neste dia. Foi mais uma coisa que eu aprendi, que todo equipamento que a gente for usar, que numa viagem de moto, é bom a gente fazer um teste antes. E eu não fiz um teste com esses casacos. Eu botei, ele ficou bem ajustado, eu parti. Mas foi uma lição. É melhor usar uma coisa adequada. Então eu estava procurando uma capa de chuva que não fosse costurada, que fosse vulcanizada, que também é melhor. Mais um acidente na estrada, lado direito aí, um caminhão capotou. E é isso aí, né? Estrada é perigoso. Por mais que você tenha cuidado, pode acontecer. Uma coisa que eu gostei na Argentina, foi muito bom. Lá a moto é liberado do pedágio, a gente não paga. Não pagamos nenhum pedágio na Argentina. Eu acho injusto moto pagar pedágio, porque pedágio ele serve mais para quê? Para que a concessionária mantenha a pista intacta para todo mundo, né? Andar, para os carros andarem. Mas moto e carro pequeno leve mal destrói a estrada. O que destrói mais é caminhão, ônibus e veículos pesados. Esses aqui deveriam pagar mais. Moto praticamente não estraga a estrada asfaltada. É um veículo muito leve. Só tem 2 rodas bem finas. Aí no Brasil, a gente que anda de moto e paga pedágio, a gente paga pedágio para consertar o que os caminhões destroem. Eles aqui botam uma supercarga com mais de 40 toneladas. Nesta hora que está chovendo, aí próximo de Posadas, essa região aí estava tão frio, estava tão gelado. Nossa. E com água, é perturbador isso. Eu estava rezando para que passasse logo essa chuva. E passou. Graças, passou e melhorou. A viagem está muito boa. A gente está vendo, assistindo de cima de nossas motos, as paisagens. Essa é a grande planície que é essa região da Argentina. Muito bacana. Muito bom viajar de moto. A cidade de Posadas, a gente em 2019 dormimos nela, quando a gente saiu para a Argentina. É a primeira vez que a gente foi para a Argentina. Eu gostei da cidade, ela tem uma parte antiga, tem uma parte moderna e ela faz fronteira com o Paraguai. A gente chegou, era de tarde, final da tarde. A gente foi procurar uma pousada em Posadas, é interessante, né? Eu não sei se tivemos o nome de pousada e lá tem o mesmo sentido. Aí achei uma muito cara, era uma cara de absurdo, e a gente, não, vamos circular, que a gente ia achar uma coisa melhor. Então quando a gente chegou perto do centro, aí paramos numa padaria para tomar um café, comer alguma coisa, aí o senhor, bem simples, muito simples, acho que ele viu a gente de roupa de motociclista, colete, aí veio falar com a gente. E aí, falando com a gente falou por coincidência que ele era dono da padaria. Por coincidência, e a gente começou a conversar e disse que estava procurando uma pousada. Aí ele indicou a pousada de um senhor lá, que estava. E a gente foi nessa pousada, fica na rua atrás da padaria. Uma pousada com um prédio muito antigo. Quando eu entrei nele, com a parede, com algumas partes revestidas com madeira antiga, móveis antigos. E falei com o atendente, o nome dele era Curdos.
ele falando da pousada, que tinha um quarto, era bem simples, bem antigo, bem... não era humilde. Os móveis eram antigos, era coisa velha mesmo, bem antiga. E a gente ficou no último andar. Não gostei muito não, que depois do último andar tinha um sótão. E tinha um cheiro de morcego, meu Deus, Ave Maria. Mas a gente não tinha mais chance de procurar mais não, já estava cansado. Isso foi em 2019. Mas ali eu ficava imaginando aquele prédio num tempo antigo ali, com os argentinos ouvindo tanto. Dava para perceber essa atmosfera daquele prédio antigo. E depois, quando foi à noite, eu e Rosana resolvemos jantar. A gente foi numa lanchonete, comemos um lomito, que estava bem gostoso, e depois a gente foi dar uma volta na praça. E depois a gente resolveu voltar, não sei, a gente não sabe, né, se lugar se era bem violento, não sei. Mas foi bacana nessa época que a gente foi, em 2019. Mas dessa vez a gente só passou em Poçada, a gente não, no horário que a gente chegou, esse ano de 2022, não deu pra gente ficar lá pra dormir não. E era muito cedo e a viagem tinha que continuar. Nós seguimos para Los Libres. Pousada é a capital da província de Misiones, por a sua importância comercial e industrial naquela região. Ela também faz fronteira pelo Rio Paraná com a cidade de Encarnação, no Paraguai. Por isso a sua importância. Pousada, por sua importância comercial, ela se tornou o centro administrativo da província de Misiones. O nome Pousada não tem nada a ver com pousada de dormir não, nem estadias. É por causa de uma pessoa, é o nome de Gervásio Pousadas. Então, Pousada também se desenvolveu porque ela fica no Rio Paraná e tem uma ponte, e do outro lado é Encarnação, no Paraguai. Então tem um grande comércio entre as duas cidades. Pousada também tem muitas atrações turísticas como museu, cinema, comércio. É muito importante. É derivado do nome de Gervásio Antônio de Pousadas. Na época era o diretor das Províncias Unidas. Estávamos muito felizes nessa viagem. Essa viagem tinha um misto de felicidade, mas ao mesmo tempo de preocupação, porque deixamos em casa a nossa filha doente, mas também já tínhamos adiado essa viagem por 3 vezes, por conta da pandemia, por conta de também doença na família, minha mãe não anda bem, mas acontece que a gente queria muito, então a gente estava com esse misto de alegria e aperreio ao mesmo tempo. Mas a viagem estava caminhando bem, apesar dos atropelos, né, de ter ficado 2 dias parados, coisa que a gente não espera. Mas também não esperávamos os eventos que viriam no dia seguinte, que vocês vão ver nos próximos vídeos. Nós adoramos estar na estrada de moto. É uma aventura perigosa, principalmente porque nós também viajamos sozinhos. Mas a gente tem uma liberdade sem tamanho. A gente realmente nos sentimos livres quando estamos viajando de moto, seja por ir sozinhos. Por quê? Porque nós podemos mudar nosso destino dependendo de onde a gente goste mais estar ou não. Podemos adiantar ainda mais a nossa viagem ou não. Nós não reservamos, como já dissemos antes, porque justamente podemos demorar ou ficar ou não querer um lugar. Então tudo isso nos proporciona muitas e muitas alegrias e uma sensação indescritível de liberdade e felicidade. Andar de moto é um prazer extremo, é você se sentir, como alguns falam, aquela frase que já é muito comum: ah, você faz parte da paisagem. Sim, nós nos sentimos fazendo parte da paisagem. E é um momento, além de contemplação, também de muita introspecção. A gente fica pensando na vida, no que a gente quer para o futuro, no que a gente está vivenciando. Alguns nos chamam às vezes de doido, de louco, de corajoso,
É de tudo um pouco. É coragem, é também loucura, é prazer. Então vem pra estrada, meu povo. Vivencie seu sonho da melhor maneira que você puder. E um sonho não precisa ser viajar, um sonho de conquistar algo que você esteja pensando ou até mudar o seu trajeto de vida também. É um momento, a gente quando viaja assim, a gente valoriza também a nossa casa, porque quando a gente volta a gente fica tão feliz também com o nosso povo, nossa família. Mas o bichinho da estrada, quando lhe pega, não lhe solta mais não. Você quer estar vendo novos caminhos e trilhando novos percursos, vendo novas paisagens, porque é bom demais. Então vem com a gente. Rosino na estrada. Vai. Entramos nessa cidade de Santo Tomé para ver se alguém podia dar uma olhadinha na corrente. Mas como a moto é moto grande, né, maior, é mais difícil a gente achar alguém que mexa com esse tipo de moto. E como a gente já falou antes, a cidade e na Argentina tem um período grande de entre 12 horas e 4 horas de almoço. E alguns locais fecham. E também os profissionais se reservam, né? Então a gente perguntou a um, perguntou a outro, perguntou a outro. Passou um tempo nessa cidade, só tá aqui no vídeo um trechinho. Porque a gente procurava quem pudesse olhar aquele tipo de moto. E a pessoa que a gente conseguiu ir na casa, ela estava reservada, a casa estava fechada, ele estava no seu horário de sexta, né, eu acredito. Então a gente decidiu seguir. Aí botou bastante óleo e seguiu, para ver depois. Boa tarde, meu povo. São 5 horas e a gente passou de uma cidade chamada Alvear, coisa assim. A gente parou em Santo Tomé, vocês viram aí no vídeo, que a gente deu um probleminha na corrente, a corrente tava fazendo zoada, aí a gente foi ver o que era, mas a gente, quando chegar na cidade maior, a gente vai provavelmente trocar a corrente, a relação de corrente a corrente. A gente parou para abastecer, a gente andou 400 km, acho mais de 400 km, a gente quer ver se anda quase 600 hoje. São 5 horas da tarde, mas a gente demora a anoitecer, então tá legal. Vem com a gente. O fato de não ter saído por Uruguaiana pesou um bocado, porque se a gente vai sair por Uruguaiana, a gente não estaria passando essas cidades todas. Então eu acredito que é muito mais vantagem sair por Uruguaiana. A gente não saiu porque no lugar que a gente estava em São Paulo, a gente pegaria uma estrada muito ruim para chegar em Uruguaiana. Mas quem se organizar para sair de Porto Alegre, pega uma estrada boa para Uruguaiana. Essa que a gente foi informada. É o que a gente pretende fazer na saída. Então assim, a gente podia estar livre esses 2 dias, ter ganho essa quilometragem e esses 2 dias, como era a princípio o roteiro. Só que o roteiro que eu tinha colocado para Uruguaiana por uma cidade lá que me informaram que a estrada estava muito ruim. Então, como a gente estava em São Paulo, a gente decidiu ficar mais perto, o caminho estava bom para ir para Foz do Iguaçu. Porém, devia ter saído por Uruguaiana. Devia ter ido então para Porto Alegre e ter saído por Uruguaiana, porque a gente não tinha passado esses 2 dias, ficou preso lá em Monte Carlo, não ia adivinhar que ia ter chuva, mas mesmo assim a gente não teria perdido praticamente 2 dias. Agora que a gente vai chegar em Passo de Los Libres, que seria a primeira cidade de Argentina depois do Uruguaiana. É fogo.
Meu povo, boa tarde. São 6h30. A gente tá aqui a caminho de Los Libres para parar por hoje. E daqui a 1h, 7h30, 8h que anoitece. Mas a outra cidade maior é 200 e poucos quilômetros. Então é melhor parar hoje. Aqui é a nossa moto, nossa guerreira.